Hoje, 18 de fevereiro de 2025, Lula defende Petrobras e critica aumento dos combustíveis. STF mantém decisão sobre porte de maconha e fixa limite de 40 gramas para diferenciar usuário de traficante. Engenharia lidera ranking das profissões com melhores salários de admissão no Brasil. Brasileiros poderão usar Pix por aproximação a partir de 28 de fevereiro. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira 17 que a Petrobras não pode ser responsabilizada isoladamente pelo alto preço dos combustíveis e que a população precisa ser informada sobre os reais responsáveis pelos aumentos. Lula explicou que o litro da gasolina sai da Petrobras a cerca de R$ 3,00, mas chega ao consumidor final por aproximadamente R$ 6,50 devido à tributação e à atuação de intermediários. O mesmo ocorre com o diesel e o gás de cozinha, que segundo ele, tem seus valores majorados ao longo da cadeia de comercialização. Lula reforçou que a Petrobras deve ser levada a sério para evitar futuras privatizações e afirmou que não há empresa mais eficiente no mundo do que a estatal. Ele também voltou a criticar a Operação Lava Jato, alegando que a investigação teve como objetivo destruir a engenharia nacional e prejudicar a imagem da Petrobras. Ovos terão data de validade carimbada na casca a partir de março. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A partir de 4 de março, os ovos destinados ao consumo direto deverão ter a data de validade carimbada na casca, conforme determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária. A medida, que visa garantir maior segurança alimentar e facilitar o rastreamento dos lotes, também exige que cada ovo seja identificado com o número de registro do estabelecimento produtor. A tinta utilizada na marcação deve ser tóxica e própria para alimentos. A mudança ocorre em um contexto de aumento no consumo de ovos no Brasil, impulsionado pela alta do preço da carne. Em 2024, enquanto o preço da carne subiu 20,8%, o ovo registrou queda de 4,5%. No entanto, em 2025, o cenário começou a se inverter, com novos ajustes nos preços. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou o limite de 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas para diferenciar usuários de traficante. A decisão não legaliza o porte da droga, que continua sendo um comportamento ilícito, mas sem consequências criminais. O usuário poderá receber advertência e ser obrigado a comparecer a cursos educativos sem pena de prestação de serviços comunitários. Apesar do limite estabelecido, o usuário ainda pode ser considerado traficante caso haja indícios de comercialização como balanças, embalagens ou registros contábeis no momento da abordagem. A informação na hora certa. Rádio Notícias. A cidade de Buriticupu, no Maranhão, decretou estado de calamidade pública devido ao avanço da Vossoroca, um fenômeno de erosão que ameaça pelo menos 250 casas. O município, localizado a 400 quilômetros de São Luís, registra esse processo desde 2014, segundo o Serviço Geológico do Brasil. A medida permite a desapropriação de imóveis em áreas de risco e prevê a realocação das famílias afetadas para locais seguros. Especialistas apontam que a Vossoroca ocorre em solos arenosos comuns no Nordeste e que a ação humana pode intensificar o fenômeno devido ao uso inadequado do solo. Além disso, a cidade está sob alerta de fortes chuvas. O período chuvoso, conhecido como inverno maranhense, pode agravar a erosão e aumentar os riscos para a população. O governo antecipa a Bolsa Família e Auxílio Gás em 623 cidades. Claudimário Carvalho traz mais informações. O governo federal unificou o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás em 623 municípios que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública.
A medida permite que beneficiários dessas cidades acessem os recursos já nesta segunda-feira, sem precisar seguir o calendário escalonado. A decisão atende mais de 1.500.000 lares com um investimento em torno de R$1 bilhão pelo Bolsa Família. Pelo Auxílio Gás, 358 mil famílias serão contempladas com um repasse de mais de R$38 milhões. A antecipação alcança 9 estados afetados por enchentes ou estiagem, incluindo todos os municípios do Amazonas e do Rio Grande do Sul, além de cidades na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Sergipe, Paraná e Piauí. A medida valerá por 2 meses. Caso a situação de emergência persista, as prefeituras poderão solicitar a renovação do calendário unificado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Um levantamento nacional revelou que carreiras ligadas à engenharia dominam a lista das profissões com maiores salários iniciais no Brasil. Entre as 10 primeiras posições, 7 são ocupações da engenharia. O maior salário médio de admissão foi registrado para engenheiros de computação, com R$ 13.794, seguido por engenheiros de Minas, R$ 13.055, e diretores de espetáculos, com R$ 11.716. A pesquisa também mostrou que o salário médio de admissão no país subiu 2% em 2024, alcançando R$ 2.178. O setor industrial tem a maior média salarial inicial, seguido pelos serviços, agropecuária e comércio. O estudo destaca ainda que o baixo desemprego e a disputa por profissionais qualificados têm impulsionado os salários de admissão no Brasil. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pix por aproximação facilita pagamentos e integração com carteiras digitais. Medida simplifica a jornada de pagamentos. Quem explica pra gente é Bianca Mingotti. A partir do dia 28 de fevereiro, os brasileiros poderão utilizar uma nova modalidade de pagamento para efetuar transações, o Pix por aproximação. A ideia é simplificar a jornada de pagamentos com Pix, reduzindo as etapas nos pagamentos online. Além disso, viabilizar a oferta de Pix em carteiras digitais, as chamadas wallets. A medida já está valendo em algumas instituições desde novembro de 2024, com vistas a garantir a segurança da funcionalidade. Com a modalidade por aproximação, os brasileiros poderão efetuar pagamento instantâneo sem precisar acessar o aplicativo da instituição financeira, de maneira semelhante ao que já acontece com os pagamentos via cartão de crédito por aproximação. Além disso, a novidade também permitirá que pagamentos via Pix sejam realizados aproximando o celular do terminal de pagamento, utilizando o recurso de tecnologia NFC disponível para alguns celulares. Na prática, segundo o Banco Central, a experiência do consumidor será simplificada, já que terá menos etapas do que atualmente. O Pix por aproximação funcionará da seguinte forma: o cliente poderá escolher a instituição financeira e cadastrar sua conta na carteira digital de preferência e salvá-la para efetuar o pagamento presencial com o Pix por aproximação, da mesma maneira como já é feita com cartões. Em 2024, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional introduziram novas regulamentações para expandir o Open Finance, que inclui o compartilhamento de dados entre instituições financeiras. Open Finance é uma medida estruturante do sistema financeiro e do sistema de pagamentos brasileiro que visa a padronização do processo de compartilhamento de dados e de serviços financeiros pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, conforme o Banco Central, a utilizar os padrões de segurança exigidos pelo Open Finance, a jornada sem redirecionamento permite uma experiência mais fluida para o consumidor, que não vai mais precisar sair do ambiente de compras online para efetuar o pagamento, já que poderá vincular sua conta previamente na loja virtual desejada e pagar as compras diretamente no ambiente. Nesse caso, não será necessário que o cliente acesse outro aplicativo ou seja redirecionado para outra aba do navegador. Reportagem Bianca Mingotti.
A Justiça do Trabalho condenou uma família no Rio de Janeiro a pagar R$600 mil em indenização e todas as verbas trabalhistas a uma empregada doméstica que foi mantida em situação análoga à escravidão por mais de 7 décadas. A vítima, resgatada em 2022, aos 85 anos, trabalhava sem salário desde os 12 anos de idade, em um dos casos mais longos já registrados no Brasil. Durante esse período, 3 gerações da mesma família participaram da exploração. Os documentos pessoais da idosa eram retidos pelos empregadores, que também realizavam saques de sua aposentadoria. O Ministério Público do Trabalho destacou que a decisão representa um avanço na luta contra violações aos direitos humanos, reforçando o compromisso do Judiciário no combate ao trabalho escravo contemporâneo. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.